Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos com muita alegria hoje esta grande solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Como eu disse no início desta celebração, feliz o povo cuja rainha é a própria Mãe de Deus. Para nós bem celebrarmos esta liturgia, esse mistério, esta mariofania brasileira, eu trouxe aqui para vocês algumas datas históricas. Eu sei que aqui não é uma aula de história, no entanto, todos nós brasileiros precisamos conhecer um pouco a nossa história. Olhar, celebrar Nossa Senhora Aparecida é de uma certa forma celebrar a história do povo, da nação brasileira. Então tudo aconteceu na segunda quinzena de outubro do ano 1717. Aconteceu que o governador do estado de São Paulo iria passar por Guaratinguetá, e nisso os pescadores tinham que pegar muitos peixes para eles prepararem um grande banquete para o senhor governador, que era o conde de Assumara. Sendo assim, 3 simples pescadores foram fazer essa pesca, e lá eles lançavam as redes e não pegavam nada, lançavam novamente e não pegavam nada, até que de repente eles pegam uma imagem, apenas o corpo, era a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Aqui nós temos uma, Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Depois, em seguida, pescaram a cabeça, e depois desse episódio, eles conseguiram pegar tantos peixes que ficaram com medo de naufragar no rio Paraíba. A partir daí, uma vez que aconteceu aquele grande evento, aquele grande banquete, um dos pescadores, Felipe Pedroso, pegou a pequena imagem, levou para a sua casa. Lá ele e sua família já praticou aquela devoção a Nossa Senhora. A imagem ficou com ele até o ano de 1732, quando ele passou aquela imagem para o seu filho, e o seu filho construiu uma pequena capela, e ali que vai começar toda aquela movimentação, todos aqueles milagres em torno daquela imagem tão simples e tão pequenina. Há um autor que diz que Nossa Senhora se faz pequena no meio dos pequenos, e ela se faz grande no meio dos grandes. Então eles combinaram de rezar o Santo Terço todos os sábados, milagres começaram a acontecer, até que, por uma determinação do bispo, eles construíram uma igreja, no ano de 1743, uma igreja maior, que aquela capela já não estava mais comportando. Depois construíram novamente um novo templo, que levou aí alguns anos, do ano 1842 ao ano 1893. Aí no ano 1893, o bispo de São Paulo, Dom Lino, ele elevou aquele templo como uma basílica menor, que é a atual Basílica Velha que nós conhecemos. O tempo foi passando. No dia 8 de setembro de 1904, por ordem do Papa Pio X, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pela primeira vez, ela foi coroada, e ela recebeu o manto na cor anil. Todos nós bem sabemos que tanto o manto quanto a coroa foram presentes da princesa Isabel, que usou das suas próprias joias para fazer aquela coroa de ouro com pedras preciosas. E assim Nossa Senhora ela foi proclamada como Rainha do Brasil. Depois, no dia 29 de abril do ano de 1908, foi concedida ao santuário, como eu falei, o título de Basílica Menor. E no dia 16 de julho de 1930, foi proclamado pelo Papa Pio XI padroeira do Brasil. Então até aqui ela ainda não era considerada padroeira. E nesse ano, por decreto do Papa Pio XI, ela foi proclamada padroeira do Brasil. É interessante que o Papa disse o seguinte: para promover o bem espiritual dos fiéis e aumentar cada vez mais a devoção
a Imaculada Mãe de Deus. Olha que bonito. O Papa, já vendo aquela manifestação de Nossa Senhora no povo brasileiro, ele proclamou ela padroeira justamente para aumentar cada vez mais a devoção do povo a Nossa Senhora e, sobretudo, o bem espiritual de todo o povo brasileiro. No dia 5 de março de 1967, o Papa Paulo VI ofereceu a Rosa de Ouro à Basílica Nacional e em 1952 iniciou-se a construção da nova Basílica, a Basílica Maior, que todos nós conhecemos, que foi dedicada solenemente pelo Papa São João Paulo II no dia 4 de julho de 1980. Já temos aí cerca de 304 anos de devoção a Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Mas o que dizer de toda essa manifestação, de toda essa devoção do povo brasileiro a Nossa Senhora? Basicamente, em todas as dioceses que nós vamos, tem uma paróquia dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Em todas as paróquias do Brasil, tem no mínimo uma comunidade dedicada a Nossa Senhora Aparecida. Na minha paróquia de origem, por exemplo, são 19 comunidades, sendo que 4 são dedicadas a Nossa Senhora Aparecida. No dia de hoje, os padres têm que se dividir, porque são 4 missas solenes, são 4 festas, 4 comunidades para serem acompanhadas. E é impossível entrarmos numa casa de um fiel católico e não encontrarmos ali uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um caminhoneiro que é católico, é impossível não ter dentro do seu caminhão uma pequena imagem de Nossa Senhora Aparecida. O povo brasileiro é um povo que tem uma vocação sobrenatural. E que vocação que é essa? É a nossa profunda união com Deus. E Nossa Senhora, ela vem nos ajudar. E é assim que nós podemos fazer uma leitura sobre a liturgia da palavra de hoje. Na primeira leitura, nós vemos a Rainha Esther, que é a prefiguração de Nossa Senhora, uma vez rainha, uma vez o rei que se encanta com toda a sua beleza. Ele diz: diga-me o que você quer, ainda que você pede a metade do meu reino, e eu te darei. E a Rainha Esther diz: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se foi do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido, eis a vida do meu povo, eis o meu desejo. Então esse é o desejo de Nossa Senhora diante de Deus, a vida para os seus filhos. E que vida? A vida eterna. Nossa Senhora passa todo o tempo diante de Deus, pedindo a Deus que todos nós tenhamos a vida eterna, a vida nessa profunda união com Deus. E no Salmo nós vemos que a criatura mais perfeita que Deus criou é a Virgem Maria. Ela é tão perfeita que Ele mesmo se encanta com a sua beleza, que Ele mesmo se encanta com a sua realeza, que não é um reinado de grandeza, um reinado de soberba, de orgulho, mas de humildade. E Deus não resiste a um coração que é humilde, um coração que se faz pequeno. Depois, na segunda leitura, nós vemos que Nossa Senhora é essa mulher vestida de sol. O que isso significa? Significa que Nossa Senhora é toda cheia de Deus, ela é toda cheia do Espírito Santo. E assim nós compreendemos no Evangelho, Nossa Senhora nos ajudando nessa nossa vocação brasileira que nós temos, que nós rezamos na oração inicial, de buscarmos profundamente essa união com Deus. O que Nossa Senhora nos ensina? O que ela nos pede? Fazei tudo o que Ele vos disser. É esse o pedido, é esse o desejo de Nossa Senhora para cada um de nós. Fazermos a vontade de Deus. É somente aqueles que fazem a vontade de Deus que viverão profundamente essa união com Ele. No ofício das leituras de hoje, achei tão belíssimo. Trata-se de uma colocação do Papa São João Paulo II para o Brasil. E o Papa diz que, desde a primeira vez que ele pisou no solo brasileiro, por onde ele passou nesse Brasil, ele ouviu esse canto de entrada: Viva a Mãe de Deus e nossa,
né? Viva a Virgem Imaculada, não me recordo direito a letra. E o Papa ficou tão encantado com este canto, e depois o Papa, ele faz uma citação do Concílio Vaticano II, que diz o seguinte: a função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Antes, manifesta a sua eficácia e de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis com Cristo. Antes, o favorece. Não tenhamos medo, meus irmãos e minhas irmãs. Ser devoto da Virgem Maria não nos afasta de Deus, não nos afasta de Jesus, muito pelo contrário, nos deixa mais próximo de Jesus. Toda devoção à Virgem Maria, toda devoção a qualquer santo, ela tem que ser cristocêntrica. O que isso significa? Ela tem que nos levar a Cristo. Se a sua devoção é verdadeira, se a sua devoção é pura a Nossa Senhora, não tenha dúvida, Nossa Senhora vai te levar a Jesus. Então, em vez de te atrapalhar, essa devoção vai favorecer o seu contato com Nosso Senhor. Porque Nossa Senhora é aquela que diz: fazei tudo o que Ele vos disser. Ou seja, fazei a vontade de Deus, para que você possa viver plenamente a sua vocação, que é essa profunda intimidade com Deus. E aqui no Brasil, tantas coisas maravilhosas aconteceram, né? A primeira missa que foi celebrada, a terra da Santa Cruz, as primeiras caravelas que vinham de Portugal, todas elas tinham um desenho da cruz. Grandes santos que vieram nesse processo de colonização. Embora, devido ao mistério da iniquidade, nós sabemos também que muitas coisas más aconteceram, muitas coisas erradas aconteceram, mas Nossa Senhora também estava presente. A graça de Deus também estava presente. Por isso eu disse para vocês: feliz o povo cuja rainha é a própria Mãe de Deus. Certamente vocês devem ter visto por aí muitas citações, muitas colocações da princesa Isabel para com Nossa Senhora Aparecida. Ela teve uma devoção muito grande, e há uma frase dela que diz o seguinte, ela rezando para Nossa Senhora: eu diante de vós sou uma princesa da terra, eu me curvo, pois és a rainha do céu. Eu te dou tão pobre presente, que seria uma coroa igual à minha. E se eu não me sentar no trono do Brasil, eu rogo que a Senhora se sente por mim e governe perpetuamente o Brasil. Então a princesa passou todo o seu trono de rainha, de imperatriz, para Nossa Senhora, para que seja ela mesma a cuidar do povo brasileiro. E assim nós precisamos ter fé. Não vai ser nenhuma ideologia, não vai ser nenhuma maldade, não vai ser nenhuma manifestação que vai se opor à vontade de Deus. O Brasil ainda é um país católico, o povo brasileiro, né, boa parte ainda reza, e assim nós precisamos ser fiéis a Deus e à Virgem Maria até o fim. Tenhamos fé, meus irmãos e minhas irmãs, e não desistamos da nossa vocação. Nossa Senhora está do nosso lado. Nossa Senhora, ela quer nos ajudar. Mais uma vez eu falo para vocês o quanto é importante a devoção mariana, a devoção à Virgem Maria. A devoção à Nossa Senhora, ela nos livra de tantos males, ela nos impulsiona a uma espiritualidade mais profunda, a uma maior intimidade com Deus. Há pessoas que fazem todo um planejamento de vida espiritual e tudo mais, depois a pessoa não consegue fazer mais nada. Mas se ela tiver ao menos a Virgem Maria na sua vida, ela não cai. Então sejamos devotos de Nossa Senhora. E nesse ato de humildade da princesa Isabel, nós também precisamos deixar que Nossa Senhora reine. E ela só vai reinar no nosso país, na nossa sociedade, quando Deus começar a reinar nos nossos corações. Não adianta querer exigir dos poderes, querer exigir de quem está à frente aquilo que é certo e condenar o que é errado, se você não permitiu que Deus reine no seu coração, que Deus reine na sua família, que Deus reine na sua casa.
É somente assim que se estenderá o reinado da Virgem Maria e de Cristo sobre nós. Que Nossa Senhora da Conceição Aparecida interceda por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.